Olá pessoal, voltando, né? Então, mais uma vez, como prometido aí, eu estou gravando agora uma aula ligada à instrumentação e controle de processo, beleza? Para justamente explicar como é que a gente vai fazer a nossa B1 aí, beleza? Passei um exercício para vocês fazerem, beleza? E a ideia é vocês justamente já ir pegando essa parte de identificação de instrumento, tipo de instrumento, função do instrumento, né? E por aí vai, beleza? Então, vamos lá. Bom, tá aqui, né? Então, a nossa aula agora é instrumentação e controle de processos. Bom, e aí a gente está falando de identificação. Beleza? Então, dentro da área de instrumentação e controle, né, a gente começou a falar de simbologias, né, ligada à identificação de instrumento e por aí vai. E a norma que rege tudo isso é a ISA. Beleza? Então, a norma ligada à instrumentação é a ISA, que significa lá, né, Sociedade Internacional de Instrumentação. E aí tem algumas versões, né, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, e ela foi estabelecida em 92, então 1992. E a ideia é estabelecer justamente símbolos, gráficos, né, codificações, um padrão mesmo, tá? Identificação alfanumérica, né, dos instrumentos, a função, né, dos instrumentos, por exemplo, beleza? Diagramas, né, malhas de controle, por exemplo, né, para projetos de instrumentação, beleza? Então tá aqui um exemplo. E aí é justamente isso, né? Então a ideia é pré-estabelecer, né, a função de cada instrumento, né, variáveis do instrumento, identificação, né, por letras, né? Então ela vai fazer uma identificação por letras, por exemplo. Aí um conjunto de algarismos, né? Então numéricos aqui, ó, que vai estar ligado à identificação da malha de controle. Então a área de atividade, a sequência lá do instrumento, por exemplo. E tem alguns casos que vai aparecer até um sufixo, beleza? Então A, B, C, D e por aí vai, beleza? E aí eu coloquei um exemplo aqui. Então tem aquela malha de controle, né? A identificação do instrumento é o PRC 00102A, beleza? Então a primeira letra aqui, né? Ele está identificando a variável, então P aqui a variável é pressão, né? Passei para vocês aqui a tabela de identificação funcional, beleza? Então aqui eu tenho a variável, né, que vai ser trabalhada, beleza? Então eu vou lá no P, né? E aí eu vejo que P está ligado à pressão ao vácuo, beleza? E aí as duas próximas letras, né? No caso aqui nosso, seria a função do instrumento, né? Então tem instrumentos que só tem uma função, tem instrumento que tem duas, três e por aí vai, beleza? No nosso caso aqui, então o nosso instrumento tem duas funções, beleza? Então controlar e registrar, beleza? Então como é que eu faço a leitura dessa sigla, vamos dizer assim? Então um controlador registrador de pressão, beleza? Então ele poderia também ser um controlador, registrador, indicador de pressão, né? E por aí vai, beleza? Então tá aqui, né? Função e a variável a ser trabalhada, beleza? Aqui só um exemplo, né? 001, mas poderia ser área 100, área 200, área 300, área 500, por exemplo, beleza? E aqui a sequência do instrumento está ligada dentro daquela mesma área. Eu posso ter, por exemplo, dois desses idênticos. Então, por exemplo, eu tenho lá o PRC 50001. Eu posso ter junto, né, o PRC 50002, 03, por aí vai. Qual que é a ideia disso? É dar um RG, um CPF para cada instrumento, beleza? Até porque na hora que for fazer manutenção, né, o instrumentista ele vai procurar aquela tag daquele instrumento, para ele não ter aquele problema de errar o instrumento. Então cada instrumento tem um número, um código, né, uma tag, né, uma etiqueta que a gente fala aí, beleza? Então essa é a ideia da gente colocar, né, justamente essa simbologia em cada instrumento aí. Em alguns casos, mesmo dentro da mesma área, eu posso ter o PRC, né, um exemplo lá, 500, 02A, né, e o 02B, 03C e por aí vai. Então, em alguns casos pode entrar aí o sufixo, beleza? Bom, e aí eu passei então a tabela da identificação funcional e a gente vai utilizando ela aí, beleza? E aí o primeiro exercício que eu passei para vocês, né, eu passei aqui um fluxograma de processo, né, um PID, que tem aqui, né, a simbologia de processo e também tem a parte de instrumentação, uma área de controle, por aí vai. Beleza? Deixei aqui a colinha, né? E aí qual que é a ideia? Justamente você pegar, por exemplo, a tag, eu peguei aqui o PIC, beleza? E fazer a descrição na frente. O que significa um PIC? Um controlador indicador de pressão, beleza? Eu peguei aqui, por exemplo, o LAH, beleza? O que significa um LAH?
por exemplo. Um alarme, o L é de level, né, de nível, e o H é de height, alto. Então, um alarme de nível alto. Beleza? Eu peguei também um LAL, né? Então, o primeiro L a gente viu que é de level, né, de nível, o A de alarme, e o último L aqui, então tá ligado a low, de baixo. Então, um alarme de nível baixo. E por aí vai, beleza? Então, aqui um FV, né, uma válvula controladora de vazão, né, um TE, né, um elemento primário de temperatura, que manda sinal para o transmissor de temperatura. Aqui um FT, né, então um transmissor de vazão, né, e é isso, beleza? Lembrando que um indicador indica, né, para quem não pegou ainda, um registrador registra, um controlador parece que não, mas controla, beleza? E um transmissor transmite, tá aí. O segundo exercício, né, eu só inverti, ó, eu te dei aqui a legenda, né, ó, o número das tags, a descrição delas, e aí eu te dei um outro fluxograma, que é um separador trifásico, né, ele separa a água, o petróleo e o gás que vem, né, associado. Então, como o petróleo vem com água, né, um pouco de água lá, e aí faz até o processo para retirada de sais e tal, então você acaba adicionando água e tal, você precisa separar isso depois. Então você tem a separação da água desse lado, né, nesse outro ponto você tem a separação do óleo, e aqui em cima você tem a separação do gás, beleza? Não está aparecendo aqui, mas aqui você tem um vertedor, beleza? Tem uma barreira aqui que só permite, né, passar o óleo para esse lado, exemplo, né? Vem aqui, passa o óleo para esse lado aqui, separando da água, beleza? Bom, o que a gente tem aqui? Tem uma válvula solenoide, né? Eu identifiquei aqui uma XV. E a válvula solenoide é uma válvula que ela trabalha com campo eletromagnético. Então, à medida que fecha o circuito elétrico ali, ela gera um campo, né, magnético aqui, ó, por exemplo, e puxa o pino, beleza? E aí dá passagem no fluxo. Quando esse circuito ele é interrompido, né, um interruptor que interrompe, ele cessa, né, o campo magnético e aí ele volta, beleza? Fechando a válvula. Então é uma válvula on-off, ela abre ou fecha. Ou ela está aberta ou ela está fechada. Como a gente está trabalhando na parte de cima aqui com gás, e esse vaso aqui com certeza foi projetado para pressão, eu tenho que colocar algum sistema de segurança, que são válvulas de segurança, beleza? Então PSV, tá aqui, ó. Então as PSV são válvulas de segurança, tá aqui, ó, beleza? Que, né, no caso de despressurização no vaso, eu mando para um flare, para queima. Aí como eu estou trabalhando com pressão, né, então o 5 e 6 aqui, né, ó, 5 e 6, né, então eu tenho duas chaves, né, o 5 aqui seria uma PSHH, então chave de pressão muito alta, né, ou alta, por exemplo, então height, então eu traduzo como muito alta. E o 6 aqui, ó, como está um pouco abaixo, então tem uma chave de pressão muito baixa, beleza? Então low, beleza? Tá aqui. Aí, nesse ponto aqui, como eu trabalho com nível, né, então eu tenho aqui o 7, ó, que é uma chave de nível muito alta, né, então é ruim, né, eu trabalhar com um nível muito alto, porque pode transbordar, por exemplo, água para esse lado do óleo, né, e aí eu não separo nada. Mas também para mim é ruim uma chave, né, de nível muito baixo. Eu posso, por exemplo, nesse caso aqui, deixar o óleo vir para a água junto. É ruim. Por isso que então tem duas chaves. Uma de alta que evita que a água passe para o lado do óleo, e uma chave de nível baixo que evite que o óleo, por exemplo, seja arrastado com água. Beleza? Tá aqui. É isso. Né? O 9 aqui, né, por exemplo, né, um transmissor de pressão, né, manda para o controlador de pressão, que vai mandar para o 10 aqui, que seria uma válvula controlador de pressão, né, uma malha fechada que a gente fala, né, tipo feedback. O 11 aqui, né, seria um transmissor de nível, tá aqui, ó, que transmite sinal para o controlador, e o controlador controla, né, por exemplo, usando uma válvula, tá aqui, ó, válvula controlador de nível, beleza? E o LG que eu não falei, aqui é um visor de nível, tá aqui, ó, um visor de nível para eu visualizar o nível, tá aqui, beleza? Bom, é isso. A gente tentar tirar aqui. Opa, não volta? Então é isso, beleza, gente? Bom, espero ter ajudado aí, né? E bem simples esse também, né? De instrumentação e controle. E a gente vai dando continuidade às nossas aulas aí, beleza? É isso, dá uma estudada aí, assiste o videozinho, né? Se precisar assistir de novo, assiste de novo. Sei que é essa voz de coral de anjos cantando aqui dá sono, mas tem que assistir, não tem jeito, né? Beleza, gente? Então, até a próxima. Cadê? Aqui.
Até a próxima, beleza? A gente vai se falando aí, beleza? Até a B1. Abraço.